cheguei em casa com eles, tivemos que sair, e estava tudo prontinho. Falei, vou dormir um pouquinho, porque aqui nessa casa não se dorme, não sei o que eles têm, que lá não dorme. Come oração, e canta, e conversa, e brinca. E quando eu deitei, o Senhor disse, levanta. Eu falei com a pastora Angeli, levanta. Falei, Senhor, tem misericórdia, eu preciso de meia hora dormindo. Senta, que eu quero falar com a igreja. Então eu vou ser obediente, porque quem conhece o teu coração é Jesus. Abre a tua Bíblia comigo em Êxodo, capítulo de número 8, verso 9, e a primeira parte do 10. Fica de pé. Pastores, parabéns, continue firme e forte, constante, sempre abundante, que o Senhor vai fazer o crescimento, vai fazer prosperar, não tenho dúvida disso. A gente só precisa manter palavra, obediência, e vocês têm isso demais, tá? Deus abençoe tremendamente, obrigado por ceder o púlpito. Fala comigo assim, Jesus, abre os meus ouvidos hoje, os meus olhos espirituais, para eu ver além daquilo que eu tenho visto até o dia de hoje. Amém? Capítulo 8 de Êxodo diz assim a palavra do Senhor. E Moisés disse a Faraó, tu tens glória sobre mim. Quando orareis por ti e pelos teus servos e por teu povo, para tirar as rãs de ti e da tua casa, de sorte que somente fiquem no rio. Verso 10, só a primeira parte. E ele disse, o que ele disse? Vamos repetir de novo. E ele disse, Senhor, aqui está a porção da tua palavra. E nós queremos render os nossos corações, nosso entendimento diante do Senhor, para que o Senhor tenha a liberdade de falar conosco e trazer na nossa mente aquilo que nós precisamos entender. Noite de cura, noite de libertação, e eu creio que o Senhor já começou a tua boa obra. Senhor, completa ela, que eu diminua e o Senhor cresça, que haja primazia no meu coração para a tua excelência, que haja ligamento, uma ligação completa do meu entendimento com o seu, para que somente o Senhor fale aqui nessa casa. Em nome de Jesus, tudo que eu já vivi, já experimentei, eu sei que é nada diante da tua grandeza. Nós queremos te ouvir, nós sabemos que o Senhor tem a porção dessa noite. Não é por acaso que nós estamos aqui, o Senhor teve um propósito e está cumprindo ele. E eu te peço que se cumpra totalmente, completamente a tua vontade. O Senhor conhece cada coração que aqui entrou. Fala conosco, não o que nós queremos ouvir, mas o que nós precisamos ouvir, para que possamos viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Tenha liberdade, Senhor, de palestrar conosco e de ministrar nas nossas vidas a tua verdade. Verdade essa que nos mantém de pé, que nos fortalece e nos faz caminhar rumo ao propósito final, que é encontrar contigo. Nós te agradecemos nessa noite por mais um dia, nos reunimos em teu nome. Amém. Pode sentar glorificando a Deus. Você sabe muito bem que esse texto faz parte de várias pragas lançadas no povo de Faraó, no meio daquela casa, por causa da dureza daquele coração. E é bem verdade que o Egito, ele estava vivendo esse período, esse momento de invasão, por causa da dureza do coração de Faraó, das rãs. Então imagina comigo as casas lotadas de rã, pastor. Eu não posso ver barato que eu grito. Não posso ver. Você imagina a rã. Rã na sua cama, rã, a irmã ali está assim. É assim mesmo, querida. Só que eu não estou falando de uma rã. Estou falando de muitas rãs. Invadiu todo o território. Nas casas, nas camas, na cozinha, nos fogões, nos banheiros. A casa estava lotada. Uma praga invadiu ali por causa da dureza de um homem em obedecer uma direção de Deus. E você vai ver que Deus ele não tem limitação para trabalhar para que ele cumpra o seu propósito. E Deus tinha um propósito. Qual era o propósito? Liberar o teu povo, fazer o seu povo livre. Então, independente do que custasse, o plano de Deus ia se cumprir. E quando Deus manda ali Moisés, Deus manda ele várias vezes diante de Faraó, foi uma ordem de Deus. E a gente vai entendendo muito bonitamente, porque se você analisar comigo, por que tantas pragas se Deus deu a ordem? E você vai ver lá, e não é sobre isso que eu vou falar hoje, mas vale a pena mencionar, que o Senhor vai dizer bem tremendamente que ele endureceu o coração para que se manifestasse a glória dele. Ou seja, não cabe a mim e a você entender
como Deus trabalha. Nós temos que submeter e obedecer. Mas o ponto que eu quero levar você aqui hoje é que diante dessa invasão de rãs, desse caos, dessa situação caótica, vai diante dele Faraó, um homem chamado Moisés, que tinha tanto de Deus, um homem separado por Deus para fazer uma grande obra. Vai diante dele e vai fazer uma pergunta: quando é que tu queres que eu ore a Deus para que as rãs apartam daqui? E Faraó vai fazer uma resposta, vai dar uma resposta que eu pedi para você até repetir. Ele vai dizer: amanhã. E é aqui que eu quero parar. Queridos, olha, é tão interessante, você vai ver Moisés buscando a ele com o socorro, com a intervenção, com a provisão, com aquilo que ele necessitava. Ele estava diante de alguém que podia dar um comando e Deus responder na terra. Tanto é que ele vai dizer: olha, tu tens a glória. Ou seja, eu sei que as coisas acontecem através de você. Quando é que você pode orar? Quando é que pode alguma coisa acontecer? Ele vai dizer: então tá, me fala aqui, quando tu queres que eu ore a Deus para que as rãs vão embora? E ele vai responder amanhã. E sabe o que me chama a atenção aqui? Que não muito diferente de que muitos que estão aqui dentro hoje, Deus, o Todo-Poderoso, tem nos encontrado todo culto, todos os dias. O irmão deu um testemunho aqui, que Deus deu livramento. Coisa mais linda. E quantos livramentos Deus tem nos dado? Mas quantas vezes Deus tem se levantado, vindo diante da nossa vida, com socorro, com provisão, e nos perguntado: quando é que tu queres que eu tire as rãs? E muitos de nós dizemos: amanhã. Fala comigo assim: ai. Há pessoas convivendo com pragas espirituais e gostando de andar com elas. As rãs aqui representam, querido, tudo aquilo que vai trazer incômodo à tua vida. São pecados não abandonados, pode ser. São problemas não resolvidos, pode ser. São situações que tiram paz, pode ser. São lares em desordens, também pode ser. São vícios, são mágoas, são cadeias espirituais. E quantos cultos nós temos chegado diante da presença de Deus, e Ele tem nos perguntado: quanto queres que eu tire esta praga? Mas pastor, eu não tenho dito amanhã. E eu vou te mostrar que muitas das vezes você tem respondido não com palavras, mas com atitude. Tem pessoas, querido, entra ano e sai ano, com a mesma causa, com a mesma mazela. E Deus tem liberado palavras de vida, de vidas. Pastora, me dê um exemplo. Glória a Deus que a irmãzinha linda, que eu amo de paixão, veio que deu testemunho lindo, que isso é bonito, tá? Tem que ter coragem. Tem gente que gosta de ver de aparência, né? A internet é um lugar que, gente, o lugar fake. Fake. São casais postando cheio de pose, mas a casa está detonada. São pessoas, servos de Deus, postando versículos lindos, posts maravilhosos, mas não tem vida com Deus. Só que entra ano e sai ano, mas tem pessoas, como quero usar o caso da irmã, ela veio aqui e disse: eu entrei sem falar. Qual casal que nunca brigou? Não precisamos ser mascarados, gente. Deus vê tudo. Só que ela chegou aqui e ela cedeu a direção do que Deus estava usando. O problema é que a gente pensa que Jesus vai descer de paraquedas e vai dizer: pam, 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 o que tu queres? Quando na verdade a palavra tem sido ensinada e nós temos que ter a prática. Aí o servo de Deus dizia, né? Vira para o lado. Gente, tinha uma coisa que antigamente, quando eu era nova convertida, era uma coisa que eu tinha raiva. Toda hora, vira para o teu irmão e fala: meu Deus, não é possível, que tribulação é essa? Mas eu já vi Deus fazer tanta coisa por causa desse negócio, vira para o lado. Um exemplo é do casal. Mas eu quero dar o exemplo deles com todo respeito para os dois, tá? Chegou aqui, bicudo. Só que chegou diante, e eu tenho que acreditar que isso aqui é vida, gente. Se eu não acreditar que isso aqui é vida, eu paro de vir à igreja. O problema é que a nossa geração leva o evangelho muito light. Ai, gostei, veio aquela profeta que disse que eu vou receber, assim te disse o Senhor, marchou para o meu lado. Só que a gente precisa entender que a palavra de Deus que traz libertação é aquela que te confronta, como foi falado. Se o evangelho não está te incomodando, tem alguma coisa errada. E a nossa geração está vivendo um evangelho muito light, tipo assim: eu vivo como eu quero, como eu estou. Olha, Jesus, eu só trago o Senhor quando a coisa ficar terrível, mas eu vou vivendo do meu jeito, com as minhas pragas, coração pesado, magoada, cheio de carrapicho, diante de um Deus que tem poder para desfazer, para mudar a história, para mudar rumo, cenário, e eu continuo mesmo. Só que eu vou usar a irmã. Chegou aqui. Você acha que Jesus não viu como é que ela saiu de casa?
Vou encenar, tá? Não estou falando que Jesus falou isso não, para você sair falando que eu falei que Jesus falou não, tá? Mas eu posso usar como uma conjectura. Eu acredito que Jesus estava de lá e falou, vai filha, vai para minha casa. Levanta o braço lá, me adora. Vai, chora. Mas sem resolver o que você saiu na pendência, a gente não recebe o que tem para receber. Aí, vamos dar um exemplo, tá? Não estou falando que foi isso não. Aí vamos supor que ela está louvor, mas eu pego ele hoje, eu quebro ele no meio. E ele pensava assim, mas eu vou falar com o pastor, porque ela me irritou. Vamos supor que foi assim. Supor, tá? Só que a presença foi movendo. E a presença, ela vai nos incomodando. Aí eu acredito que o pastor dizia assim, vira para o lado, fala para ela, Deus te ama, um exemplo. É a primeira vez que ela deve ter olhado, deve ter falado assim, Deus te ama nada, ama a mim, você me aguenta. Nós somos humanos. E o humano precisa lutar para viver o homem espiritual. Porque ele não é conquistado na easy way, de um jeito fácil. Obrigado, minha filha. Minha filha linda está aí, ó. Nem falei dela hoje. Você tem que lutar e decidir escolher a viver fora dessas pragas que tentam nos infectar. Ela disse que mandou a primeira vez, com certeza emburradinha. Eu conheço mulher, gente, eu sou mulher. Segunda vez, daqui a pouco, o que ela disse aqui? Começaram a sorrir. Você acha que isso é obra humana? Você acha que isso é obra humana? Claro que não. Só que o Espírito Santo só faz aquilo que você dá direito dele fazer. Moisés vai se levantar e vai dizer assim, quando é que você quer que eu ore para que essa praga saia? O faraó vai dizer assim, amanhã. São pessoas que gostam de andar, e eu gostei dessa expressão, não sei qual foi a pastora que usou isso ontem, mas eu vou usar muito na minha vida, em nome de Jesus. Foi você que falou? A Cleusa. Tem pessoas que gostam de fazer como cachorro lamber ferida. Ela podia escolher vir no culto, mas eu estou magoada. Saí do culto, pastor orou, foi uma benção a oração dele, até arrepiei, mas eu estou magoada, estou ofendida. Ao invés de usar a ética e a ótica de Deus, te deu uma face? Dê a outra. Te pediu para ir uma milha? Vai 2. Nós não temos mérito de bater no nosso peito e dizer, Senhor, mas me machucou. O Senhor, me desculpe que eu vou falar aqui. Jesus não está preocupado com o que fizeram com a gente. Jesus está preocupado com o que a gente está fazendo com o que fizeram. Porque a minha reação vai mostrar o quanto eu tenho de Jesus dentro de mim. É a mesma coisa, Jesus, mas eu cresci assim, emburradinha, eu cresci emburradinha. Eu cresci num lar que tudo para mim eu me emburrava. Eu ficava dias sem falar. Mas eu tinha que crescer. E Jesus veio para isso, para entrar nas pragas que tinha na vida da Ana, para arrancar. Só que durante muito tempo, pastor, eu fiquei carregando isso, me ofendeu, me magoou. E Satanás sabe aonde ele pode te atingir. E Jesus também sabe, só que o céu olha para você querendo te fazer forte na área que você foi atingida, para que o nome do Senhor seja glorificado e o teu adversário envergonhado. Quantas pessoas andando com tantas pragas espirituais, servos de Deus, escolhidos pelo Senhor, filhos dele, mas não tem a decisão de fazer a escolha e dizer, Senhor, eu não aceito mais viver dessa forma, Senhor, eu não aceito mais, eu rejeito, eu tenho acesso à tua presença, e eu quero sobre mim aquilo que o céu já liberou. Ou a gente pensa que Jesus vai mandar um paraquedas, cai lá na Ana. Não, gente. Eu preciso decidir a usar aquilo que eu tenho direito e acesso para usar. Se eu não fizer isso, Satanás vai continuar me olhando e falando, vamos lá, mais um nela. Tá. E esse é o papel dele. Faraó estava cercado das rãs, mas mesmo assim decidiu suportar mais uma noite. Gente, deixa eu falar uma coisa. Jesus está incomodando alguém, vai incomodar muito essa noite, para dizer, você vai continuar decidindo a andar com as rãs espirituais da tua vida? Não fazer jus do poder do Evangelho, da cruz do Calvário, do sangue de Cristo? Talvez você nunca mais vai me querer aqui, Mauro. Pastor, I'm sorry. Está pegando meu ouvido. Mas Jesus fez eu mudar hoje, eu tenho que obedecer. Eu falei com a Ângela, não falei? Falei, por que Jesus quer isso? Era uma coisa tão linda que eu ia ministrar. Estava até feliz, pastor. Estava tão feliz. Acho que talvez ele fez isso mesmo. Vai na conferência primeiro, vai de manhã. Aí eu falei, agora vai ser tranquilo. O Senhor falou, senta.
Ele sabe quem você é, Ele sabe quem eu sou. E não se assuste, tá? Primeiro Ele falou para mim, teve ranking também. Não pense que é só aí, não, teve ranking. Ranking eu precisei identificar. Eu falei, opa, peraí Jesus, quero isso não. Eu quero agora, a tua intervenção agora. Porque eu sou canal, bênção de Deus, instrumento de Deus, depósito da presença, não de lixo. Não de lixo. E nós precisamos decidir isso. Nós não podemos andar carregando aquilo, não é que o céu. O que o irmão pastor abriu o culto hoje? Revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus. O que a gente tem revestido? Mágoas, decepção, falta de perdão. Ai meu Deus do céu, isso aí é outra coisa. Volta aqui, pelo amor de Deus. Tem muita gente vivendo praga na vida. Sabe por quê? Adiando mudanças. Toda mudança dói. Toda mudança incomoda. Toda mudança mexe com a nossa estrutura. Sabe por quê? Porque ela te tira da sua zona de conforto. Já parou para pensar nisso? Aí é muito mais fácil a gente protelar, dizer, não, espera mais um pouquinho, aqui você não mexe não. Deixa eu te falar uma coisa. A gente tem a tendência de apresentar para Deus sempre as nossas necessidades, quando na verdade Deus quer a nossa vida. O Senhor não quer a tua necessidade, embora a sua vida vai fazer com que Ele haja sobre a sua necessidade, mas o interesse dEle é a sua vida, não a sua necessidade, porque a necessidade é acréscimo dEle, a tua vida é o que Ele espera na eternidade. E essa noite é noite da gente refletir. Pessoas adiando, vivendo com pragas, porque adiam. E a pergunta de Moisés ecoa nos dias de hoje. É o Senhor dizendo para você, quando você quer que eu remova a tua rã? Sabe uma coisa que é interessante? Esse tempo que a gente pastoreia, quem é pastor que está aqui dentro sabe disso. A gente é tão fácil de identificar as rãs da vida do nosso cônjuge, do nosso filho, do nosso líder. Mas a gente tem tanta dificuldade de olhar para nós mesmos, identificar as nossas rãs. Quer identificar uma na sua vida? Analisa onde é rotativo e repetitivo na tua história. O que é que tem sido carregado? Você identifica rapidinho. Rapidinho. Deus estava pronto para agir. Só que Faraó não tinha os olhos abertos, nem o coração. Hoje de manhã o pastor Daniel, ele avisou o tópico, o propósito pelo qual ia jejuar. E eu falei, uau! É a base de todas as coisas. Eles vão jejuar, vocês vão jejuar, por quê? Para que Deus abra os olhos espirituais, a audição espiritual e o coração, e o coração. Olha que coisa tão interessante. Se não houver em nós entendimento, eu nunca vou dizer para Deus, intervém agora. Se eu não conseguir identificar, não o meu vizinho, não o meu líder, não o meu patrão, a mim mesmo, eu nunca vou viver livre da rã que me acompanha. Eu preciso olhar para mim. Eu preciso olhar aqui dentro, trazer Espírito Santo, traz a minha mente. Porque quando Ele abre os meus olhos espirituais, Ele vai me fazer ver quem eu sou de verdade, não quem eu imagino que eu sou. Porque é uma diferença muito grande. A gente tem a tendência de imaginar o que nós somos, mas a gente precisa dizer, Senhor, me revela quem eu sou. O salmista vai fazer uma oração que para mim me impacta. Sonda-me, Senhor, e vê se há em mim algum caminho mal. Por que ele vai pedir a Deus? Por que ele não pode sondar? Porque ele tinha entendimento que se ele sondasse a ele, não ia achar nada. Essa é a tendência do ser humano. Mas eu sou tão boa, não falta um culto? Dizimista? Não, o pastor pediu, eu estou lá. E acaba a festa, a conferência, aquela decoração maravilhosa que deu trabalho para fazer. E o trabalho agora para desfazer? Estou lá. Tudo isso faz parte. Mas o mais importante, quem eu sou. Porque essas coisas só vão completar mediante quem eu sou. Ela só vai ser recebida no alto mediante quem eu sou no reino. Sabe por quê? Deixa eu abrir um parênteses aqui. Não sei nem por que eu estou falando isso, nem está ali, mas amém, Jesus sabe. Sabe por quê? Porque existem pessoas que fazem só para que os líderes vejam. Tem pessoas que fazem só para saber, olha, eu estou envolvida, tá? Sou chegadinha na pastora. Mas tem pessoas que nem falam nada. Que está lá fazendo. Está cansado, está desmotivado, mas está lá. Senhor, é para ti. O Senhor já fez tanto para mim. Tá. Um dia eu vou tocar esse troço. Fez tanto para mim, Senhor. É muito bonito, mas eu nunca consegui. O Senhor fez tanto para mim, Senhor. Isso é nada diante do que o Senhor fez para mim.
Por isso que para fazer para Ele tem que passar aqui. E eu sabendo quem eu sou. Porque a motivação que conta não é o que eu faço, mas a motivação para o que eu faço. Não é o que eu faço, mas a motivação pelo que eu faço. A diferença é muito grande. E aí, nesse comentário que a gente fez aqui, são pessoas cheias de ranço, que fazem por motivações erradas. Necessidade de mostrar que é alguma coisa, quando na verdade a Bíblia fala assim, que Ele quer ser o maior. Jesus não tem nada a ver. Volta aqui, gente, volta aqui. Eu não sei por que Jesus está indo nessa reta. O livramento estava disponível, mas Faraó preferiu deixar para depois. Eu peguei hoje de manhã, o que eu não resolvo, eu carrego. Acontece a mesma coisa aqui. Se eu não resolver, a praga vai continuar comigo. E vou te falar uma coisa, uma chama a outra. Uma chama a outra. Aí você vai ver crentes que têm acesso à presença, crentes que têm disponibilidade de estar na casa do Senhor, pessoas que têm acesso àquilo que Deus tem liberado, mas não desfruta do que Deus tem liberado, porque vive protelando, vive adiando aquilo que Deus quer fazer hoje. A Bíblia diz assim, se atentamente ouvirem a voz do Senhor, não endureça o coração. Sabe o que é isso? É chegar na casa de Deus, ouvir a palavra de Deus, porque Deus sabe que a gente precisa ouvir, e eu endurecer meu coração. Todas as vezes que eu faço isso, eu estou adiando e protelando aquilo que Deus pode fazer para mim. Quantas pessoas dizendo, depois eu mudo, depois eu busco a Deus, depois eu resolvo a minha vida, depois eu perdoo, depois eu conserto, depois eu me posiciono. E a minha pergunta para você hoje é, e se não tiver depois? E se não tiver depois? Qual é o teu posicionamento? Vai adiantar depois, no dia do julgamento, você falar, Senhor, eu fui na conferência, fui naquele culto lá com aquela pastora que eu não gostei dela. Eu lembrei de uma coisa aqui, eu fui pregar um dia na igreja da Luciana, tinha um rapaz que congregava lá, ele falava assim, vem aquela negona de novo. Ele ficava bravo comigo, aquela negona brava. Não sou brava, eu tenho muito temor de Deus. E o meu desespero, eu não sou perfeita, todos os dias eu vou ali ralar minha cara na presença do Senhor. Mas o meu desespero e minha tristeza ultimamente, pastor, é porque tem pessoas que têm tido acesso àquilo que é excelente e adiado e feito pouco caso do que Deus tem dado. Isso tem me entristecido. Queridos, eu ando em vários lugares ministrando. Tem igreja que eu falo, não quero ir. Deus disse, tu tem que ir. Eu não quero ir, mas eu não posso fazer o que eu quero. Porque você vê tanta barbaridade. E pasmem, lá tem gente tudo caindo. Ai Deus, mas não tem mudança. Volta lá de novo, ai, e achando que está cheio de Deus. E a minha tristeza é porque naquele dia não vai adiantar eu olhar e lembrar do amor de Deus. Naquele dia não vai adiantar eu olhar e lembrar da cruz do Calvário. Naquele dia não vai adiantar eu lembrar quantas vezes o pastor Daniel orou para mim. Não vai adiantar quantas vezes eu fui ministrada por libertação, eu caí, levantei, somente caí, levantei, porque não teve posicionamento, não teve decisão, não teve postura, para eu viver sem as rãs, e eu adiando. Não vai adiantar eu falar, eu fui lá nas conferências, no retiro da Bethesda, não vai adiantar, porque vai ser tarde demais. Eu queria muito, sim, poder estar aqui nessa noite dizendo para você, olha, Deus é poderoso para fazer, semeia na terra da tua escassez, porque era o que eu vinha trazer, e Deus disse, não Ana, vai ter gente ali, que está protelando, andando com praga, andando com rã, e se alimentando dela. O problema não é só você se prejudicar, o problema é que alguém contaminado contamina alguém, alguém ferido fere alguém, alguém ofendido ofende alguém. E Deus está perguntando até quando você quer andar com esse lixo dentro da tua vida. Custou uma noite a mais para Faraó. Custou uma noite a mais para Faraó. Quantas noites mais vai custar para você? Sendo que você que vai ser privilegiado, e com isso pessoas à tua volta vai ser. Ah não, eu não quero compromisso ainda não, tem muita coisa para fazer. Vai buscando as coisas dessa terra, ô abençoado. Vai chegar uma hora que você vai querer buscar as coisas de Deus e não vai ter como. Porque a Bíblia fala bem claro, buscai a Deus enquanto pode achar. Vai chegar um momento que pessoas vão estar desesperadas procurando e não vai ter acesso.
Não adianta você andar com a unção de ontem, com o que comeu ontem, todo dia é um processo. Ele escolheu ficar mais uma noite, e às vezes tem gente aqui sentada escolhendo, mais uma semana, vai lá, estou machucado, o pastor não me entendeu. Ei, Jesus quer que você seja liberto. Em nome de Jesus. O maior erro de Faraó foi escolher dormir mais uma noite com a praga. O maior erro dele foi sofrer mais um dia. O maior erro dele foi adiar o milagre. Deus está dizendo, tem pessoas aqui dentro protelando posicionamento com ele de viver uma vida de verdade, dormindo mais um dia sem receber o seu milagre. E eu não estou falando de coisa material. Não estou. Estou falando de espiritual. Aquilo que homem nenhum pode dar, aquilo que dinheiro nenhum pode dar, posição nenhuma pode conceder, aquilo só que o céu pode dar. Eu tenho uma patroa que ela vivia falando para mim assim, você esmaia demais. Você esmaia demais. Why are you smiling like that? Eu falei, because I'm happy. Uau. E sabe o que ela falou para mim? Você não tem o que eu tenho. Eu falei, that's true. And you don't have what I do have. Ela olhou para mim, judia. Ela disse, what are you talking about? I said, I'm talking about something that money cannot pay. E ela olhou de novo e disse assim, I don't understand. Eu disse, of course. You know what I have? Eu tenho Jesus. Ela, no, Jesus, we still waiting for him. Não, ele já veio. E tu não entendeu. Por isso que eu sou alegre, porque não é o meu dinheiro, não é o que vem para a minha mesa, mas é a paz que dinheiro não dá. Pessoas podem ter camas maravilhosas, mas não conseguir dormir. Ela ficou me olhando assustada, não gostou muito. Disse para mim assim, excuse me, I have something to do. Foi embora. Disse, Senhor, eu não estou aqui nessa casa à toa. Eu não vim aqui para ganhar o dinheiro dela, nem para limpar a casa dela, porque é bonita. Se ela veio falar isso comigo, Senhor, me dá a oportunidade. Uma pessoa que tinha rã da arrogância, rã da soberba, rã de achar que ela era melhor porque ela tinha dinheiro. Vai passando. Jesus prepara caminho. E eu fui esperando. Um dia lá, a situação da filha dela, uma doença muito rara de intestino. Todo mundo chorando. Estava eu e uma pessoa trabalhando, a Evelyn, trabalhando, e a menina chorando, a mãe chorando, o pai em pé, nervoso. E aquilo foi me dando uma comichão no meu peito. E eu vou para lá. Eu venho para cá com rodo. Jesus prepara para mim entrar na conversa. Jesus prepara para mim entrar na conversa. A Evelyn, pastora, presta atenção. Vamos, isso é coisa de família. Eu falei, não, entra no meu business. E tá eu. Queridos, nós precisamos estar atentos. Deus nos liberta das rãs para a gente levar a presença de Deus para alguém. E eu estou lá. Aí ela olhava para mim assim, bem disfarçadamente. E eu estou lá, para lá e para cá. Gente, eu nunca passei pano tanto num lugar só na minha vida. Eu ia para lá, eu ia para cá. Aí eu não aguentei. Falei assim, excuse me, can you give a minute? Aí ela olhou, eu sabia que você queria falar alguma coisa, fala. Falei, você conhece Isaías 53? Eu falei, vou para o Velho Testamento, né? Porque é judeu, vou para lá. Ué. Falei com ela, você conhece? Aí ela, mas Ana, isso é uma profecia. Espera, não acabei de falar. Falei, Jesus, cala essa mulher. E ela ficou me olhando, a menina chorando. Eu falei assim, outra coisa. Gente, eu comecei a falar, comecei a achar tanto versículo, Novo Testamento, Velho Testamento. Depois eu não estava nem sabendo, mas quer saber uma coisa? Vai de novo com o velho, Jesus, tu que faz a obra. A Bíblia diz que assim como tu crês, assim será. Se você está acreditando que você não vai poder viver, uma menina jovem indo para a faculdade, assim você vai viver. Mas eu acredito no poder da palavra, eu posso orar por você? Yes. A Evelyn, pastor, em nome de Jesus, vem comigo. Eu falei, não se mete. Eu falei, vamos orar. Botei a mão, falei, Senhor, pole o meu inglês, me faz falar inglês bonito aqui, Jesus. Botei a mão nela, porque eu falo, não tenho problema em falar. Mas a gente quando fica nervoso, né? Eu queria que ela entendesse tudo que eu estava falando. Menina, mas Deus me deu uma graça. E eu fui orando. Eu repreendo, eu cancelo, in the name of Jesus, toda doença, toda enfermidade. E ela olhava para mim assim, abriu os olhos. E eu falando alto. E repreendendo, e orando. Todo mundo chorando. Eu falei, listen to me. Jesus can do everything. Aí ela, amen. Primeira vez, gente, quando ela falou amen, quase que eu falei mistério e marchei na casa dela. E eu disse, Jesus, agora é contigo. E comecei a falar, deixa eu te falar uma coisa, para a glória de Deus, não minha, a menina hoje em dia tem a vida normal, come de tudo, louvado o nome do Senhor. Mas o mais bonito, para mim é o mais bonito. Tudo que vai passar na casa dela, ela liga. Ana, could you please have to pray for me? Of course, what do you need? O que você precisa? Oro sim. E ela não fala, God,
Ela fala, pray for you, Jesus. Eu falava, our Jesus. Nosso Jesus. Antes ela me repreendia, hoje ela me escuta. Pastora, ela já confessou Jesus? Ainda não, mas ela vai. Ela vai. Porque se eu fui liberta em alguma área, ela vai precisar receber, porque Deus me botou lá com um propósito. E a gente precisa entender. Você entende por que Deus quer arrancar as nossas rãs? Porque aquilo que você é curado se torna testemunho para a vida de alguém. E às vezes a gente fica lutando, querendo carregar. Ai, não. Dá uma madeirinha para ele, vamos lá. Fica, filho, fica, mágoa, fica aí, tá tão bonitinha. Qual vai ser o próximo? Vai falar alguma coisa, vai me magoar. Ai, Jesus, que bonitinho. Me ofendeu. Ai, meu, vem mais uma. Crescemos, igreja. É hoje, não é amanhã, não. Até quando? Quantos anos? Ai, tô fria, acho que você é da igreja. Vai? Vai para você ver o que vai fazer. Sai. Estou sentindo mais de Deus. Lógico que você vai sentir. É tanta rã aí dentro, não tem espaço. O Espírito Santo só quer vir aonde ele está vazio. Porque se estiver cheio, não tem como ele dividir espaço. Sorry. O problema é que a gente quer que passe a mãozinha na cabeça e fale assim, vai não, filhinho, fica. Ei, se o sacrifício da cruz não for suficiente para te fazer ficar, nada mais será. Nada mais será. Muita gente fazendo o mesmo, adiando reconciliação, adiando decisão para Cristo. Ei, crente, hoje Deus quer pegar alguém aqui, hein? Você precisa se decidir para Cristo, adiando mudança de vida, posicionamento. A hora é hoje, é agora, não é amanhã. Se Faraó dissesse hoje, Moisés, ora hoje, meu Deus do céu, ele ia ver, experimentar um milagre extraordinário. Moisés ia se levantar na autoridade e dizer, sai daqui em nome do meu Deus. Ia ter que sair. Sabe o que é o teu problema? Deus só vai fazer aquilo que você permitir ele fazer. Por isso ele está perguntando hoje, até quando você quer ficar com essa rã? Não gosta da igreja. Lógico que vai gostar da igreja. Cheio de rã aí. Está amarrado em nome de Jesus. Isso vai nos ensinar algo, querido. Deus nunca atrasa livramento, porque o desejo dele era fazer naquele dia. Só que o Faraó não queria. Deus nunca retém bênção. Quem deixou de ser abençoado foi o próprio Faraó que não quis. Deus responde quando não há decisão. Deus não responde quando não há decisão. Opa! É mesmo? Mas Deus é poderoso para fazer tudo, sim. Mas Ele faz para que o nome dele seja glorificado. Mas Ele não precisa do nosso coração endurecido. Não precisa. Queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Não fica triste comigo, em nome de Jesus. Deus não tem interesse da gente vir aqui cantar, nada pode intercalar o louvor do meu. Aí você sente presente de Deus, você pula. Mas sai aquela porta, do mesmo jeito que entrou. Não valeu o seu culto. Não valeu o seu culto. Porque é inaceitável entrar na casa de Deus e Deus não fazer algo em mim. Inaceitável. Porque Deus não vem nos encontrar só para ver que a gente está bonitinho, com a roupinha bonitinha. Que isso, gente? Deus tem mais coisa para fazer. E sabe o que é o propósito dele? Nos preparar para encontrar com Ele, que está chegando o dia. Só que cheio de rã, ninguém vai entrar. Ah, mas Ele me conhece, eu nasci assim, vou morrer assim. Você é crente Gabriela lá no inferno. Com Jesus é transformação de vida. Não tem como. Com Ele tem que ter transformação de vida. Quem define o tempo da mudança, fala assim, sou eu. Quem define o tempo da mudança, somos nós. Isaías, eu mencionei aqui, buscar o Senhor enquanto pode achar. O acesso está aberto. A irmã falou alguma coisa linda aqui. Eu não preciso de ninguém vir me tocar. Eita, isso é confiança de que sabe quem ela está encontrando. O problema é que muita gente quer que alguém toque. E se esquece que se Jesus tocar... Gente, eu amo orar para os outros, impor a mão nos outros. E eu acho que tem que fazer isso mesmo. Só que eu posso entrar aqui na expectativa de que Ele vai me encontrar. Até lá. Gente, olha que me lembrei agora. Lembra da mulher que há tantos anos ela tinha um espírito de enfermidade que atormentava ela? E naquela época, sentava-se homem na frente e mulher lá atrás. Aí a Bíblia fala assim, e vendo Jesus, a mulher curvada. Você pensa que Jesus não te vê, não? Eu acredito que Ele fica olhando e fala assim, até quando, hein? Hein, filho? Até quando? Mais um culto? Mais uma semana? Estou te esperando. Mas na hora que você se levantar e dizer, Senhor, hoje eu não quero mais. Tira a rã da minha casa. Tira a rã desse templo chamado eu. Tira a rã do meu casamento. Tira a rã das minhas emoções.
Tira a rã dos meus convívios, tira a rã da minha vida na igreja, tira a rã da minha vida espiritual. Quando eu me posiciono e digo, Senhor, eu rejeito essa rã, aí o céu fala, ele entendeu, ela entendeu, que eu manifestei para fazer isso, para libertar, para curar, para restaurar, para fazer todas as coisas novas, mas precisa partir de mim. Responda com fé para Deus, responda com posicionamento para Deus. Qual é a rã que o Senhor está te perguntando hoje? Até quando? Até quando? Porque se você não quiser liberar ela, ela vai ficar aí. E o bichinho para multiplicar, tá? Não é? O troço nojento, mas multiplica rapidamente. E um traz outro, que traz outro, que traz outro. Daqui a pouquinho você não vai entender, porque tudo para você, nada te satisfaz, tudo tem defeito. É uma murmuração constante, nada dá certo, nada é proveitoso, nada você consegue. Por quê? Porque está só se multiplicando. E a gente se torna um habitat de lixo. Fica de pé comigo. Faraó preferiu mais uma noite com a dor, mas você não precisa ter essa escolha. Hoje Deus tem nos dado a oportunidade de sermos restaurados, mudança de vida, cura, libertação. As pragas atacaram o Egito. Você pode pensar assim, mas eu não sou faraó, eu sou filho de Deus. Mas quantos filhos de Deus vivendo como faraó? Corações endurecidos. Eu preciso viver como filho de Deus. Eu prefiro escolher ser filho de Deus. A Bíblia fala assim em Pedro, se chamai por pai aquele que sem acepção de pessoas não julga, andai, pois, como filhos obedientes. Eu sei que talvez você chegou aqui nessa noite hoje, Senhor, eu preciso de um milagre. Mas o maior milagre é você. O maior milagre é em você. Deus está desejoso de fazer isso hoje. Porque tem cargas que a gente começa a carregar, ela vai pesando e ela traz cansaço, desânimo. Daqui a pouco você não tem mais graça nem força de orar. Você acha que é normal. Hoje, qualquer jeito. Se o pastor lembrar de orar para mim, amém. Se não lembrar também, qualquer coisa. Mas mais um culto hoje? Não vou não. E o peso vai nos arriando, vai trazendo desânimo. E aí, os sonhos do céu com a tua vida vão sendo abortados. Não porque Deus não é Deus, mas porque você fugiu do posicionamento que você deveria estar. Essa noite eu queria que você fechasse os seus olhos e que você fosse muito verdadeiro. Senhor, Jesus está na casa hoje não para te fazer sentir mal, pelo contrário, mas para dizer para você, tem esperança, tem uma nova rota. Quando é que você quer? Casais, casamento a dois, é desafio, sim. Mas Jesus tem sempre o vinho especial. Não deixe as rãs ser acumuladas dentro do teu relacionamento. Não deixe as rãs tomarem espaço que deveria ser tomado só pela presença do Senhor. Por isso a Bíblia vai dizer que o cordão de 3 dobras, ele é mais difícil de quebrar. Homens, mulheres, não adie o seu posicionamento com Deus. Não te impeça de viver aquilo que o céu tem para você. Mas eu já fui muito decepcionado, frustrado. Ei, para de viver com o passado. Passado mal resolvido. Não te impeça de viver a novidade que Deus tem. Deixa Ele te revelar aquilo que está no coração dEle. O que é que você precisa que Deus faça hoje? Eu volto a dizer, não é nada material, filho. Esquece de dinheiro, carro, casa, green card. Isso aí, eu não tenho dúvida que Deus vai dar para os seus filhos, que são fiéis. Pastor, tem pecado eu pedi? Não tem. Não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que hoje Deus está falando de algo espiritual. Jovem, Deus não abre mão da sua vida. É você, de cordão bonito.
Não deixa tomar espaço no teu coração. Jesus ama muito você. Mas tem um que tem uma fome com a tua vida. Deus quer te fazer crescer e te honrar de uma maneira muito linda. Leva a sério as coisas de Deus, tá? Deus quer te fazer um homem grande dentro dessa nação. Nem você acredita nisso. Não dê ouvido às falácias de quem não serve a Jesus. Parece legal, parece cool, mas a Bíblia diz que há caminhos que parecem bons, mas o fim deles são de morte. O único caminho que é bom é caminhar na presença de Jesus. Não deixe abortar o que Deus tem na tua vida. Garre forças. Busca força. Cola com a juventude. Procura gente mais crente que você. Mas não deixa, meu filho. Falo isso como uma mãe. Hoje eu tenho um filho de 17 anos. Você é muito precioso para Jesus. Muito precioso para Jesus. E Ele não vai abrir mão de você. Não queira pagar para ver. Falo com amor, tá? Não saia de onde Deus te chamou para estar. Eu queria fazer 2 convites hoje. O primeiro, talvez você está aqui, até anda simpatizante com Jesus, mas não tem uma vida de verdade com Deus. Não precisa ter vergonha não, tá? Aí eu até vou lá, eu gosto, sinto uma coisa, um friozinho na barriga. Jesus quer muito mais do que isso. Ele quer comprometimento. Ele quer que você desfrute aquilo que só quem é filho pode desfrutar. Aonde está você? Vem aqui no altar, eu quero orar com você. Porque tem, tá? Tem aqui dentro. E você sabe que você precisa dessa aliança. Senhor Jesus, eu não quero rã. Deus te abençoe, meu querido. Não quero ser igual. Deus te abençoe. Tira a rã de mim, Senhor. Talvez você está longe, já esfriou. Senhor, Jesus está dizendo: é hoje. É hoje. Põe em mim teu coração. Deus te abençoe, meu filho. Deus te abençoe. Tudo, meu Pai, porque tu pede para Ele nessa noite. Dentro de mim necessita ser mudado. Fala para Ele: tudo que há dentro de mim que precisa ser mudado, eu te dou liberdade e acesso. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais. É aliança firmada. Que tudo, aleluia, que há dentro de mim. Louvado é teu nome, Jesus. Necessita ser mudado. Entrega para Ele tudo que precisa ser entregue. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais. Move a minha pedra, me chama pelo nome. Ele te conhece pelo nome. Muda minha história. E Ele é especialista em mudar a história. Os meus sonhos. Aleluia. Transforma a minha vida. Me faz o meu lar. Fala pra Ele: me toca hoje, Jesus, diferente. Me marca hoje diferente, Jesus. Ressuscita-me. Olha pra mim, vocês que estão aqui. Eu sei que tem gente que já tem a vida em Cristo, mas se você sentiu que a sua aliança precisa ser firmada, glória a Deus. Se Ele te tocou, queridos, não resista. Ele sabe e te conhece. E não precisa ter vergonha não, porque o sonho dele é nos abraçar. E sabe uma coisa linda? A Bíblia fala que a única hora que tem festa no céu, você imagina o céu hoje, está todo mundo lá, caminhando eu vou para Canaã, dançando, porque vendo cada um de vocês aqui. Tem mudança de rota, princesa. Tem mudança de rota. Tem mudança de rota. Você vai ser muito feliz. Vem cá, Gel.
Que hora que termina esse culto? Minha fala, por favor. Na hora que o Espírito Santo quiser. Amém. Ô Jesus Cristo. Por isso que eu gosto dessa igreja. Imagina, eu já caí hoje. Ele veio tombo hoje. Vocês nem imaginam. Vai não, vou nem chegar pra frente. Você vai ser muito feliz, tá, preciosa? Mas muito feliz. Parece que ninguém te ama, mas Jesus te ama demais. E hoje, todas as vozes que sopram na tua mente vai perder força. Você vai longe com Deus. Nem você acredita que Deus vai fazer. Eu vou voltar aqui, não sei quando, mas eu vou voltar. E eu vou te encontrar. Você fala assim: pastora, lembra de mim? Vamos fazer essa aliança? Agarra com Jesus. As dúvidas Ele esclarece. As decepções Ele cura. E eu vejo você envolvendo com muito adolescente, dividindo o que você vivenciou. Durante muito tempo a depressão dizia assim: eu vou consumir com ela, eu vou destruir ela. Mas o céu botava a mão e dizia assim: não vai. Mesmo que você pensava assim: muita coisa não acontece para mim, Deus estava te guardando, princesa. Te guardando mesmo. E vai chegar um dia que você vai entender tudo isso que eu estou falando para você. Você vai sentir Deus de uma maneira tão extraordinária. Você viu como é que aquela mocinha falava rindo? Eu senti, eu chorei. Você vai ficar assim, serelepe igual ela, agitadinho igual ela. Você é linda. Você é linda. Você é inteligente. Você é capaz. Isso não é para o ego, para dizer: ai, meu emoção. Não, estou falando porque Deus está dizendo. Fala para ela. Ela é inteligente. Tem um potencial aqui dentro enorme, nem você sabe. E Deus vai explorar, vai trazer para fora. E um dia você vai olhar no espelho e vai dizer: eu sou escolhida do Senhor. Deus vai arrancar você dentro de um quarto. Deus vai começar a te incomodar. Senta na Bíblia, começa a ler. Deus vai te revelar. Deus vai te trazer uma alegria tão grande que nem você vai entender. Você crê nisso? Eu creio. Põe a mão no coração dela, ore por ela já. O Senhor está curando corações aqui hoje. Como é que você chama? Hã? Bianca. Bonita, Bianca. Vem cá, Angeli. Bonita. O Senhor está dizendo para você: me dá mais, que você pode. E você sabe que pode. Você é muito linda. O céu te vê linda. Mas tem tanta dúvida no teu coração. Jesus disse: pergunta para mim que eu vou te esclarecer tudo. Eu vejo Deus arrancando uma tristeza, Bianca. Você entrou de um jeito, mas você não vai sair do jeito que você entrou. Não mais essa rã vai te incomodar. Não mais vai segurar tuas emoções. Nós declaramos agora: vai soltando as emoções da Bianca. Nós damos uma ordem, um decreto aqui hoje. Tudo aquilo que prendia as emoções da Bianca, tudo aquilo que fazia ela pensar coisas terríveis, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me, essa própria vida, a força que há em mim, tu és o Filho de Deus, que me ergue pra vencer, Senhor de tudo em mim, já ouço tua voz, me chamando pra viver uma história de poder, move a minha pele. aleluia. Ora comigo aqui, cada um que está aqui, fala: Jesus, hoje eu venho diante do Senhor, alguns mais uma vez, não tem problema, mas eu quero pedir a Ti que tome o governo da minha vida. Eu não quero retroceder. E a partir de hoje, o único que vai dirigir a minha vida é o Senhor Jesus. Toma o controle da minha mente, toma o controle das minhas emoções.
Faz cumprir o teu propósito na minha vida. Estabeleça a tua verdade em mim e através de mim. Senhor, mais nenhuma rã vai ficar na minha vida, porque eu não quero. Faça, Senhor, o que for necessário, mas arranca de mim tudo aquilo que tem sido impedimento, para que eu louve com a minha vida o teu nome, não só hoje, mas todos os dias, até que volte. Eu te reconheço mais uma vez como o único Senhor e Salvador da minha vida, em nome de Jesus. Fica aqui ainda. Talvez você está aí, identificou alguma rã, porque tem, tá? E você hoje está dizendo para Deus: não vou mais voltar para casa com essa rã. Eu rejeito essa praga na minha vida. Pastor, que praga? Pode ser uma falta de perdão. Pastor, que praga? Pode ser uma insegurança. Pastor, que praga? Pode ser N coisas. Falta de posicionamento, falta de vida com Deus, falta de obedecer a Deus. Existem muitas pragas que paralisam as vidas. Se você não quer mais essa praga na tua vida, vem para o altar que nós vamos fazer a nossa última oração. Quem veio já fica. Você vai ser profeta na tua vida hoje. Me chama pelo nome. Fala para ele: muda a minha história, Jesus. Muda a minha história, Jesus. Transforma a minha vida. Faz um milagre. Me toca nessa hora. Me chama para fora. Você, vem cá. Vem cá. Vem cá, Jean. Tudo bem? Como é que você chama? Alicia. Alice. Ah, está escrito aqui, desculpa, não tinha enxergado. É a idade. Você faz o que na casa de Deus? Hã? Agora, então o que você fez antes? E por que não faz mais? Nos dias do culto? Eu vou orar para que Jesus vai te dar um trabalho, que vai te abençoar para não pedir na obra de Deus, porque Deus tem algo com você. Não estou te mandando sair do seu trabalho não, tá? Mas eu vou orar para Deus te dar alguma coisa, para que você possa estar no centro da vontade de Deus. Você sabe que Deus tem algo com você? Você sabe? Sabe mesmo? Você está lendo a Bíblia? Você está orando? Por quê? Você gostava de ler? Você gostava de orar? Jesus está com saudade de você, Alice. A vida, filha, às vezes acontece coisas para tirar a força da gente, sabe? Mas Jesus vai te dar uma força extraordinária hoje. Sabe por quê? Porque Ele te ama, Alice. E Ele conta com você no reino. Os teus sonhos, o Senhor vai cuidar deles. Mas Ele precisa de você. Na verdade, Ele conta com você na obra. Você tem um amor tão lindo aí dentro, filha. Você tem graça com criança. Mas isso não é seu, foi Deus que te deu, sabia? Quantos anos você tem? 19? Meu Deus, parece uma criança. Meu Deus, parece novinha. Jesus está com saudade de você, filha. Hoje você quer fazer uma aliança firme com Jesus? Quer mesmo? Eu vou orar com você. Eu não sei o que te paralisou, filha, mas não vai mais. Eu vou unir a minha fé com a da pastora. Nunca mais vai te paralisar. Deus te chamou para voar. Para voar. O céu é teu limite. E nada vai impedir isso. Você crê? Então vamos orar por ela. Você vai concordar, tá? Senhor, Alice quer fazer uma nova aliança com o Senhor. Tudo que entrou na vida dela para paralisá-la, nós cancelamos agora na autoridade do teu nome. Senhor, tudo que feriu, tudo, Pai, que fez, trouxe confusão na mente da Alice, nós não aceitamos mais. Nós damos um comando: sai do quarto dela. Sai, Senhor, tudo que foi enviado para parar essa moça, vai perdendo força lá dentro daquele quarto, vai perdendo força na vida dela,
vai perdendo força nos dons que Deus deu para essa moça. Deus chamou ela para uma grande obra. Deus tem um futuro maravilhoso para ela, e nós cancelamos agora toda rã que tomou espaço. Não mais, Senhor, mas ela vai viver o extraordinário do Senhor. Meu Deus, visita tudo que ela comeu, tudo que foi oferecido para parar essa moça. Nós cancelamos agora em teu nome e declaramos ela livre na autoridade do nome de Jesus. No nome de Jesus nós declaramos ela livre, livre para viver os teus sonhos, livre para viver as tuas promessas. Deus vai queimando tudo aquilo que não é seu. Nós declaramos agora, Senhor, inoperante tudo aquilo que tem minado a fé. Senhor, tu me mostra um duende pequenininho, e ele puxando com esponja, minando a força dela, minando a alegria dela, botando dúvida, até dúvida na tua palavra. Mas hoje nós declaramos a falência. Em nome de Jesus Cristo, queima tudo aquilo. Em nome de Jesus, tudo aquilo que ela comeu, tudo aquilo que ela comeu, tudo aquilo que ela comeu, que foi consagrado, foi enviado com propósito para dizer e levar ela para o mundo, mas ela não vai, porque ela é separada do Senhor para uma grande obra. Faz a tua obra, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, tira a minha mão e põe a tua. Vai limpando de dentro para fora. Senhor, nós damos um comando de dentro para fora. Tudo aquilo que entrou vai ter que sair, porque o corpo dela é a habitação do Senhor. Vai queimando, Jesus. Vai tirando, Deus, tudo aquilo que não é seu. Ah, maldição do inferno. Tu ganhou grande, caro, para paralisar essa moça. Tu disse: eu vou frustrar os planos. Mas Jesus chegou na vida dela. Ela é do Senhor e nós não aceitamos nada além disso. Por isso nós te pedimos agora, Jesus, visita cada órgão dela. Isso que está parado aqui no estômago dela, nós damos uma ordem: fora, 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 fora em nome de Jesus, 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 fora em nome de Jesus. Senhor, faz a tua obra por completo. Em nome de Jesus, não deixa nada. Nós declaramos: vai perdendo a tua força, Satanás. Vai perdendo a tua força. Ela entrava na casa do Senhor e tu ficava falando na mente dela, ficava falando na mente dela, ficava mandando mensagem na mente dela, botando dúvidas. Não mais, não mais, Senhor. Completa a tua obra, limpa por completo. Nós ministramos sobre ela, Pai, uma limpeza total. Blinda a mente dela, blinda a audição dela, blinda o pensamento, blinda as emoções. Traz alegria de volta, Pai, em fazer na tua casa, em te servir. Meu Deus, em nome de Jesus, põe a tua mão onde nós não podemos ir. Senhor, ela de coração renovou a sua aliança com o Senhor, e nós declaramos: nunca mais. Blinda ela de maneira tal que nunca mais Satanás venha ter acesso. Tira do caminho dela, Pai, as pessoas maldosas, a inveja, Senhor, enviado do inferno para minar a fé, para minar a esperança. Nem ela acreditava mais nas coisas que ela já ouviu, mas nós ministramos sobre ela uma restauração completa. O agir do Senhor confirma com teu amém, em nome de Jesus. Senhor, nós declaramos hoje, tua palavra diz que tu tem a chave de Davi, e a porta que o Senhor abre ninguém fecha. Senhor, a porta que tem aberto para ela, para tirar da tua casa, isso não vem do Senhor. Mas eu te peço agora, desliga, Senhor, e abre algo extraordinário, que ela venha ganhar muito, Senhor, e trabalhar pouco, e investir no teu reino. Cresce ela com ousadia, com dom, com graça. Leva ela na dimensão do sobrenatural. Faz um rebuliço ainda esse mês, Senhor. Traz essa porta para ela, traz até ela, Senhor, de maneira tal que ela estará livre para render e produzir no teu reino. Nós desligamos aquilo que o Senhor não ligou, e ligamos aquilo que o céu tem preparado para ela, em nome de Jesus. Você pode dizer graças a Deus? Aleluia. Eu queria falar algo para esse moço aqui, ó. Peraí, cadê ele? Estava do lado da Mariazinha. O Senhor é o pai, que é a cara dela. E ela falou: tudo bem? O senhor está bem mesmo, né? Que bom. Deus vai fazer algo no teu coração, querida. Algumas dúvidas, algumas coisas que se passaram, que machucou muito, e o Senhor botou como um protetor e continua vivendo. Coisas antigas, mas que ainda fere. E o Senhor tem o bálsamo de Gileade. E eu vi o tempo todo que eu ministrava, o Senhor como limpando o teu coração, limpando o teu coração.
Tem a vez, o Senhor ministrou no meu coração que tinha coisas que o Senhor falava. Depois, por que eu falei assim? Eu nunca conversei com o Senhor. Também nunca conversei com ela, eu não sabia que o Senhor era pai dela. Mas Deus vai fazer uma obra tão tremenda que as pessoas que te conhecem vão orar. Eu não estou falando que o Senhor é uma pessoa, não me entenda, por favor. Mas algo aí dentro, tão genuíno de Deus, tão lindo, Deus vai explorar e vai trazer para fora de uma maneira tão grande. E Deus manda eu te dizer uma coisa: não só o Senhor, mas toda a tua casa é do Senhor Jesus. Vem um tempo de cura dentro da tua casa tão extraordinário, restauração lá dentro, algo tão extraordinário que o Senhor vai olhar e vai dizer: como aconteceu isso? Um posicionamento teu. Um posicionamento teu. Deus está dizendo: firma os teus pés, porque Deus vai mudar a história da tua vida. Satanás tentou muitas das vezes envergonhar o Senhor, até na tua moral, e Deus te guardou. Deus te guardou. Só que Deus manda te dizer que um ciclo se encerra hoje e outro começa, do governo dele. Pastor, está dizendo que eu não sirvo Jesus? Não estou dizendo isso, estou dizendo que hoje começa um ciclo de governo de Deus, dentro da sua vida, dentro das suas emoções, dentro da tua casa. Um dia nós vamos nos encontrar, sentar numa mesa, e a gente vai dividir as bênçãos de Deus. O Senhor trabalha muito e não vê fruto tanto da mão do seu trabalho. Isso vai mudar. Isso vai mudar. Deus vai fazer uma mudança de rota e o Senhor vai dizer: meu Deus, eu não merecia tanto. Uma alegria vai brotar da tua alma extraordinária. Eu vejo o Senhor rindo como uma criança. Te prepara. Te prepara. Pastor Douglas, cadê você? Faz isso. Dá um abraço nele. Esse é o abraço de Jesus para ti. Jesus manda te dizer que Ele também ama a tua vida, meu filho. Que você é importante para Ele. Que não tem nada que Ele não possa fazer ou mudar. E Ele começa algo tão tremendo. Hoje, guarda o dia de hoje. Pastora, porque você está aqui? Não, misericórdia. Porque hoje o Senhor abriu o coração de maneira diferente para Deus. E o Senhor vai fazer para te surpreender e te mostrar que Ele é Deus. Você fala: obrigado, Jesus. Vamos fazer uma oração geral para todo mundo? Porque senão a gente vira vigília. 9h15. Eu não tenho pressa, eu não vou trabalhar amanhã. Vou embora só amanhã. Obrigado, gente, eu amo vocês. Rejeite as rãs, não aceite. Carregue aquilo que é extraordinário. Não quer dizer que ela não vai tentar voltar. Não quer dizer que ela não vai tentar te ofender, não vai tentar. A rã é uma praga, e praga é praga. Praga é praga. Mas você e eu fomos separados para carregar um tesouro que dinheiro nenhum paga. Carregue a presença de Deus. E quando as coisas ficarem ruins, fala: Senhor, é hoje, não durmo mais nenhum dia. Faz hoje. Ah, mas o pastor Daniel não está lá para botar a mão na minha cabeça. Não tem problema não, Jesus está. Jesus, visita aqui a minha casa agora. Ficou nervoso, começou a ficar bravo, gritar: Senhor, visita a minha casa aqui agora. Eu rejeito essa rã do descontrole. Ah, ficou ofendido: Senhor, visita a minha vida agora. Eu rejeito a ofensa agora. Você tem acesso. Eu tenho acesso. Então desfruta desse acesso. Amém? Põe a mão no teu coração. Senhor, eu te louvo por essa noite. Te louvo pela tua obra em nós e através de nós. E o meu pedido é que o Senhor complete toda boa obra. Nós declaramos que não viveremos mais nenhum dia com as rãs. Nós rejeitamos toda rã que tenta andar conosco. Nós não aceitamos mais, Senhor, e nos posicionamos pedindo que hoje é o dia hoje que o Senhor preparou para as nossas vidas. Então venha operar, venha arrancar aquilo que precisa ser arrancado, venha tirar aquilo que precisa ser tirado. Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda a viver a cada dia na libertação, no mover, no trabalhar do Senhor. E que em nome de Jesus, em tudo, o teu nome possa ser glorificado. Não me deixe, Senhor, não me deixe, me ajude a romper com as minhas debilidades e as minhas limitações. Eu sei que o teu Espírito é poderoso para fazer toda boa obra em mim, e eu te dou acesso. Completa, Jesus, a tua obra. Segura firme nas minhas mãos, não me deixa vacilar, nem para a direita nem para a esquerda, mas que se cumpra em mim o teu querer e o teu propósito. Senhor, nós somos teus e o Senhor é nosso. Nós te agradecemos pela tua intervenção nessa noite e te pedimos: continue conosco, em nome de Jesus. Você pode dar um abraço em alguém? Você pode dizer para ele assim: ó, tua vitória é minha. A tua vitória é minha.
Jesus te ama e eu também te amo. A tua vitória é minha. Fala, não desista e se recuse a andar com ranço, porque você foi gerado para viver o extraordinário de Deus, em nome de Jesus.